Graça e paz, mulheres, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre confiança. Há um tempinho atrás eu li um livro chamado Em Resposta à Oração, do George Miller. Ele foi conhecido séculos atrás porque através dele o Senhor sustentou milhares de órfãos, dependendo unicamente da provisão de Deus para isso. O livro é incrível, incrível, eu aprendi muito com esse livro e na ocasião em que eu estava lendo, eu fiz algumas pontuações, né? Eu reescrevi alguns parágrafos, poucos, porque eu queria muito guardar no coração e ter aquilo para sempre, né? Por mais que eu possa vir a ler o livro em algum outro momento novamente, com certeza vou lê-lo novamente, eu queria deixar registrado. E separando aqui alguns conteúdos para compartilhar com vocês aqui no YouTube, eu vi que era importante estar falando sobre confiança. Até porque a gente vai começar uma nova série em breve, né? Estou preparando os estudos dessa série. Essa série vai se chamar Perseverança. Nós vamos falar sobre esse assunto. E eu acredito que essa perseverança que a gente vai desenvolver na caminhada cristã, ela também passa pela confiança no nosso Deus. Então, eu quero deixar esse vídeo aqui sobre confiança para você. Amém? Não posso deixar de compartilhar um versículo que está lá em Salmo, no capítulo 9, versículo 10, que diz assim, ó: E aqueles que conhecem o teu nome colocarão sua confiança em ti, porque tu, Senhor, não abandonaste aqueles que te buscam. Então veja que a nossa confiança em Deus, ela está totalmente ligada ao que nós conhecemos dele. Se eu chegasse para você de repente, te propusesse algo, dificilmente você ia acreditar, porque o nosso relacionamento é distante, nós nos conhecemos só por aqui. Mas se alguém próximo a você, alguém com quem você convive, alguém que você conhece a história e que conhece a sua, provavelmente você daria mais crédito, você teria mais confiança se essa pessoa te fizesse alguma promessa. Quanto mais estreito é o nosso relacionamento com Deus, maior é a nossa confiança nele. Então, se você precisa confiar mais em Deus, você precisa estreitar mais o seu relacionamento. À medida que você conhece, proporcionalmente você vai confiar no Senhor. Amém? Bem, o que George Miller vai relatar para nós são experiências, né? O livro, Em Resposta à Oração, são trechos do seu diário de oração. Ele nutriu por muitos anos um diário onde ele registrava tanto os pedidos de oração quanto as respostas dessas mesmas orações. E há quem tenha encontrado esse diário e pôde relatar que foram centenas de orações respondidas. Gente, que jornada desse homem, que fé, que confiança, que dependência do Senhor, que certeza absoluta. E muitas vezes há relatos ali em que no 45 do segundo tempo, olha, eu diria até que talvez na prorrogação, Deus agia, Deus manifestava o seu poder. E eu quero pontuar alguns, acho que 3 pontos aqui que eu marquei, 4 pontos que eu marquei para a gente aprender sobre confiança. Olha só o que George Miller vai dizer. Ele diz que compreende, né, lá no seu diário, ele compreende que nem todos os cristãos vão ser chamados para cuidar de órfãos e para ter grandes orfanatos. Mas ele acredita que todos, olha só, todos os cristãos são chamados para confiar em Deus e apoiar-se nele, em seus vários papéis e situações, e aplicar a palavra de Deus, a fé e a oração às circunstâncias da sua família, às suas preocupações terrenas, às suas afeições e necessidades de todos os tipos, tanto temporais quanto espirituais. Então, a primeira coisa que ele nos ensina é que todos somos chamados a confiar em Deus e nos apoiar nele. Independente se você está me ouvindo, você é uma simples mãe de família. Você é uma moça que está tentando se preparar para o futuro que Deus tem para você. Você é uma estudante que está se empenhando em aprender uma profissão para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para servir o reino dele lá na frente. Quem é você?
seja quem for você, seja qual for o propósito que Deus preparou para você executar nessa terra, você é chamada para confiar nele e se apoiar nele para todas as questões da sua vida. Tanto as questões desta terra, as nossas necessidades desse mundo, emocionais, financeiras, circunstanciais, físicas, como também as atemporais, aquelas que são as nossas necessidades espirituais, aquilo que nós precisamos hoje, que vai nos preparar para o céu. Confiar em Deus e apoiar-se nele é um chamado para todo cristão. Segundo ponto que eu quero falar sobre confiança, né? Muitas vezes a gente vê, a gente testifica isso, a gente comprova que quando você vive uma vida de confiança em Deus, você vive sim uma vida de testes. Gente, o negócio não é fácil, não. A gente fala, confia em Deus, mas olha, tem cada uma que Deus coloca a gente. Que a gente fala assim, Senhor, o Senhor não vai me deixar não, né? Não é verdade? Todo mundo passa por isso. Uma vida de teste. Muita gente não quer desenvolver essa confiança no Senhor, não quer aprender essa confiança no Senhor, não quer nutrir essa confiança, porque acha difícil demais essa vida de testes. Mas é muito difícil, a gente tem que esperar ali até o último minuto. Não, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pôr a mão. Não vou esperar essa pessoa tomar atitude, eu vou lá e vou tomar uma atitude. Mas depender de Deus é muito difícil. Eu não tenho jeito para isso não. Eu consigo sim. Deus me mostra o cenário e eu vou e coloco a minha confiança. Mas não é assim que funciona. Confiar é assim uma vida de teste. Mas olha só o que George Miller vai nos ensinar, né? Esse homem de Deus, esse cristão. De fato, ele falando, de fato prefiro regularmente essa vida de testes quase constantes do ser capaz de apenas lançar todas as minhas preocupações sobre o Pai Celestial e assim tornar-me progressivamente mais familiarizado com Ele. Olha só, ele prefere uma vida de teste porque essa vida de teste torna ele mais próximo de Deus, mais familiarizado com Deus. Ele prefere isso, a viver uma vida de paz exterior e de quietude. Olha só, a paz exterior que a gente quer, quietude, sossego, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Se acontecer isso aqui, eu faço aquilo ali. Se isso aqui der errado, eu já sei o que eu vou fazer. Uma vida de paz exterior e de quietude, né? É isso que ele tá falando aqui. Ele prefere uma vida de teste do que essa paz exterior e quietude, sem as constantes provas da sua fidelidade, sua sabedoria, seu amor, seu poder, sua providência prevalente, ou seja, sua providência constante, que nunca falha. Ele prefere uma vida de testes do que uma vida sossegada, sem ver tantas provas de que Deus, de fato, providencia aquilo que nós precisamos e que Deus prova a sua fidelidade, prova a sua sabedoria, o seu amor e o seu poder para nós. Então, uma vida de teste tem o seu preço, mas ela paga com fidelidade de Deus constante. Então, minha amada, uma vida de teste, você que tem sido convocada a confiar em Deus, uma vida de teste, essa vida de confiança, ela também é uma vida de muitas provas de que Deus é fiel na sua vida para com as suas causas. Na verdade, quantas vezes você não poderia me relatar de momentos que você confiou em Deus e você realmente viu a mão do Senhor? George Miller está falando sobre isso. Uma vida de teste tem o seu preço, mas ela é muito bem paga quando nós vemos os feitos do Senhor. Essa é a segunda coisa, né? Uma vida de teste. A terceira coisa é uma demonstração contínua da fidelidade de Deus. Demonstração. De fato, nós vemos, nós testificamos, nós relatamos a fidelidade de Deus na nossa vida quando nós temos uma vida de confiança. Veja, naquele momento, em dado momento, George Miller ficou muito conhecido pela obra que ele estava realizando. E pessoas notáveis na sua época tinham conhecimento do trabalho que ele realizava.
Então ele tinha acesso a grandes nomes, a pessoas de poder aquisitivo. Então, será que nunca passou pela cabeça dele pedir ajuda, né? Afinal de contas, ele estava ali servindo a Deus, ele estava fazendo a obra de Deus. Não seria errado ele pedir suporte a quem tinha financeiramente condições. Mas veja, aquilo que ele defendia é o seguinte: não peço a nenhum ser humano ajuda alguma com relação ao trabalho. Não se eu pudesse obter 10.000 libras por meio de cada pedido de ajuda. Libras era a moeda da época. Pela graça de Deus eu não pediria. Ele não pediria ajuda a ninguém. E por que não? Será que era uma questão de orgulho? Não, não era uma questão de orgulho, amados. Veja, a resposta de George Miller. Por que ele não pede nada a homem algum? Porque dediquei minha vida por completo. Presta atenção nisso. Dediquei minha vida por completo. Alegremente. Não era algo pesaroso. Oh, eu dediquei minha vida. Oh, que pobre sou. Não. Dediquei a minha vida alegremente ao precioso serviço de dar ao mundo e à igreja uma demonstração clara, distinta e inegável de que é algo bendito confiar e esperar em Deus. Esse homem dedicou a sua vida a dar ao mundo uma prova inegável ao mundo e à igreja do Senhor de que é algo bendito confiar em Deus e esperar nele. Então, ele se entregou a confiar em Deus e em Deus somente, para que através dessa confiança ele produzisse provas inegáveis de que Deus está comprometido com seus filhos, com seu povo, com a sua obra. Então, quando nós confiamos em Deus, nós estamos dando uma demonstração a todos que estão ao nosso redor de que vale a pena confiar e esperar em Deus, de que Deus é de fato fiel. Quarta e última coisa desse vídeo, continua comigo. A quarta coisa é confiar no Deus das Escrituras. Em que a gente baseia essa confiança? Você está baseando em mim? Estou aqui te dando esse relato, compartilhando essa leitura. Você está confiando em quem? Em quem se baseia a sua confiança? Em todas as ministrações sobre confiança que você ouviu? Em algum livro que você leu? A sua confiança se baseia no Deus das Escrituras. Porque todos os livros, relatos e vídeos no YouTube podem falhar, mas o Deus das Escrituras não. Veja o que ele diz sobre confiar no Deus das Escrituras. Pois ele, o Deus das Escrituras, é agora, como sempre foi, o Deus vivo. Ele fala muito no livro sobre isso. O nosso Deus é um Deus vivo. Meus amados, às vezes a gente não confia em Deus. A gente titubeia na confiança, porque a gente pensa que nosso Deus está morto. Está inacessível. Está indiferente. Isso não é verdade. Nosso Deus é um Deus vivo. O mesmo revelado nas Escrituras. O Deus com o qual nós nos relacionamos é o Deus das Escrituras. O mesmo Deus revelado nas Escrituras, e sabemos que estamos reconciliados com Ele. Você sabe que você está reconciliada com Cristo? Minha irmã, você está em paz com Deus? Se você está em paz com Deus, se você está reconciliada com Ele, preste atenção nisso. Por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, você está reconciliada com Ele. Ao pedirmos a Deus qualquer coisa em nome do seu Filho, se nós pedimos aquilo que está de acordo com os seus pensamentos, Ele certamente nos concederá o que pedimos em seu próprio tempo, desde que creiamos que assim Ele fará. Então aqui eu encerro, esses 4 pontos, dizendo: você precisa confiar no Deus das Escrituras. Esse Deus aqui que eu li de Salmo 9:10, aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti. É nesse Deus que você deve confiar e esperar. Esse Deus te reconciliou com Ele através do seu Filho Jesus. Tudo que você pedir, minha irmã, que estiver de acordo com os pensamentos de Deus, de acordo com a palavra, Ele vai te dar no tempo certo, no tempo determinado. Você só precisa crer e esperar que Ele o faça. E uma frase
que George Miller sempre falava: confiar em Deus e em Deus somente. Confiar em Deus e em Deus somente. Esse chamado para a confiança é um chamado desafiador. Muitas vezes você vai ter que se desapegar de você mesma. Se desapegar de pôr a confiança nos homens, em situações, em poderes desse mundo, sim, vai ser doloroso. Foi muito doloroso para mim. Ainda é em algumas circunstâncias. Mas sempre vale a pena a gente colocar a nossa confiança no Senhor. Sempre vale a pena a gente depositar a nossa confiança em Deus e em Deus somente. Recapitulando aqui para você, 4 pontos sobre confiança. Todos os cristãos são chamados para confiar em Deus e se apoiar nele para todas as coisas. Segundo ponto, confiar em Deus é se sujeitar a uma vida de testes, mas também a uma vida de muitas provas da sua fidelidade. Terceira coisa, confiar em Deus é dar ao mundo e à igreja uma demonstração da sua fidelidade. Quarta coisa, você confia em Deus, no Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus fiel. Então, minha amada, conheça mais as Escrituras para que você conheça mais Deus que você pode confiar. Regue essa confiança com oração secreta, com tempo com Deus, com devoção. Amém? Que essa palavra sobre confiança possa trazer grandes riquezas para a sua vida, em nome de Jesus. Curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, assim você faz o YouTube entregar ele para mais mulheres. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.